Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs, aonde você estiver, que a graça de Deus esteja contigo e afasta de você e afasta das suas vidas tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que te enfraquece, tudo aquilo que causa dúvida, dificuldade, que Deus, como o sol afasta a noite, e a noite vai embora, assim que Jesus também afasta todo o que faz parte das trevas, e que desapareça do seu lar, do seu casamento, do seu ministério, pastor, e que tudo fica claro e aquecido, né? Claro e aquecido, com a presença de Deus, com a presença de Deus. O sol não leva embora só a noite. Junto com a noite vai embora todos os animais noturnos. Que tem animais noturnos, animais da noite. Ele só sai da sua toca, do seu ninho, do seu esconderijo, graças à noite. O sol vai embora e a noite vem, ele libera eles dos seus esconderijos, ele sai para atacar, procurar alimento, mas isso aí durante a noite. Então existem os animais noturnos, que quando a noite vai embora, eles também saem juntos. Não é que eles vão embora, mas eles não são vistos, porque procura um esconderijo e ali espera até a noite chegar. Assim também, o apóstolo Paulo disse, vós sois filhos do dia, vocês não são filhos da noite. Isso ele fala lá, eu creio que é para os Coríntios, em algum livro, a carta dele está escrito, que Paulo falando. Ele fala, vós sois filhos do dia, vocês não são filhos da noite. Eu creio que é Tessalonicense. Assim também nós, irmão, somos filhos do dia. Nós não somos filhos da noite. E Jesus vem e fala assim, o filho das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Então existe filho das trevas e filho da luz. Então, quando a noite chega, os filhos da luz procuram também o seu esconderijo, né? Porque a noite se torna perigosa. Para os filhos da luz, a noite se torna perigosa. Tanto é que Josué orou a Deus para parar o sol e parar a lua, embora como Comão Brando disse que ele não parou o sol. Ele parou o reflexo do sol. É a mesma coisa de você ter uma lâmpada na sua casa. Você não quebra a lâmpada, você só apaga a lâmpada. É o que Deus fez. O sol continua girando, que não pode parar. Mas Deus tirou a luz dele. Então Josué mandou parar, foi a claridade do sol. Não o planeta em si. Não o planeta em si. Então, é a mesma coisa do irmão ver na fornalha, do Nabucodonosor. O fogo continuou. Mas Deus tirou o poder dele. Então ele não pôde fazer nada para Sadraque, Mesaque e Abednego. É a mesma coisa de Satanás. Continua aí. Mas Jesus tirou o ferrão dele. Tirando o ferrão da abelha, ela não ferra mais ninguém. Não tem que se preocupar com a abelha. Se preocupa com o ferrão dela. O perigo está no ferrão da abelha, não está na abelha. Você tirando o ferrão dela, você deixa ela continuar. Mas ela não vai fazer mais nada para ninguém, está sem ferrão. Assim também é a serpente, é a cobra. Uma vez que você tira o veneno dela, ela se torna objeto de brincadeira. Se torna objeto de brincadeira, uma vez que ela
não tem veneno. Ela não tem veneno. Tem muitos que cria cobra, essas coisas, até porque existem essas pessoas. Eles tiram as duas presas dela, da onde sai o veneno, e acabou. Ela não faz mais nada. Não faz mais nada. Então, não é problema de tirar em si o Satanás. É tirar o poder dele, porque ele vai estar no jardim no milênio. O Satanás está no milênio. Mas lá ele não faz dano nenhum. Por que ele não faz dano nenhum? Porque o corpo que está lá é glorificado. O corpo que pertence a ele, Deus tirou. E o corpo que está lá pertence a Deus. Essa aqui é a mudança. Sai de Satanás e entra de Deus. Porque esse corpo que nós vivemos aqui, carne e sangue, não herda o reino de Deus. Disse Paulo. E Jesus vem e fala, a carne para nada aproveita. No Evangelho de São João. A carne para nada aproveita. Se Jesus diz que a carne para nada aproveita, então não aproveita mesmo. Não aproveita mesmo. Então, esse corpo aqui, que nós estamos nele, na mensagem Coisa que há de ser, o Mombrano disse, ele é um paletó velho, que um dia desse será trocado por um novo. Coisa que há de ser, chama a mensagem. Esse corpo é um paletó velho que será trocado por um novo. Aí disse o Mombrano, você não vê eu. Você vê o meu corpo, mas você não vê eu, porque eu estou dentro do paletó. Eu estou dentro desse corpo. Então você está vendo aqui um véu. Esse corpo é um véu que será rasgado. E quando ele for rasgado, de cima a baixo, como foi lá no templo, quando o véu for rasgado de cima a baixo, Jesus se manifestou no Calvário. E quando esse véu for rasgado de cima a baixo, que nem aconteceu lá no véu do templo, então manifestará quem nós somos. Como disse Paulo em 1 Coríntios 13. Agora olhamos no espelho. Olhamos como no espelho. Em parte temos, em parte não temos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então aí nós vemos como nós somos vistos. Nós somos vistos por Deus de um jeito, e nós vemos nós de outro jeito. E nós queremos ver nós do jeito que Deus vê nós. E para nós ver nós como Deus vê nós temos que sair desse véu. Porque a natureza geme, no livro de Romano 8, a natureza geme, e nós também gememos, esperando a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Redenção é trazer de volta. Então é trazer de volta os 16 elementos que está dentro de nós, esse 16 elementos. Ele está dentro de nós. Só que ele não manifesta, porque esse véu não deixa. O Mombrana disse, os invisíveis. Quem não deixa nós ver o invisível é esse véu. Esse corpo é chamado por um véu pelo Mombrana. E esse véu é que não deixa nós ver que nós estamos rodeados de anjos. Aonde você está aí, não sei se você está num descanso de almoço, não sei se você está na sua casa, no seu carro, mas onde você estiver, você está rodeado por anjos, mas você não vê. Por que você não vê? Porque esse véu não deixa ver. Então, esse véu saindo, você será conhecido como você é conhecido. 1 Coríntios 13, você é conhecido como
você é conhecido como você será conhecido. Porque agora nós, em parte temos, em parte não temos. Mas seremos conhecidos como somos conhecidos. Seremos conhecidos como somos conhecidos. Você entende isso? O apóstolo Pedro fala assim, Paulo escreve coisa difícil que as pessoas torcem para a sua própria condenação, disse Pedro, que Paulo escrevia as coisas difíceis, que a pessoa torce para as suas próprias condenações. E nós não vamos torcer, senão nós temos condenação. Mas serei conhecido como eu sou conhecido. Conhecido por Deus. Deus conhece nós, Deus sabe. Deus vê nós na sua presença glorificada. Isso está na mensagem Pergunta e Resposta, volume 3. Tem duas respostas, volume 3. Uma vem de Goiânia, da gráfica de Goiânia, e a outra vem dos crentes da Bíblia. Essa que vem do crente da Bíblia, o irmão Branham disse assim, nós já estamos glorificados na presença de Deus. Mas nós estamos aqui ainda, mas para Deus nós já estamos glorificados na sua presença. Aquela multidão que o irmão Branham viu, de moças correndo descalço, vestido longo, cabelo até a cintura, e o irmão Branham disse, todo com 18 anos de idade, alegre, contente, feliz, e gritando, precioso irmão Branham. Aí atrás ele viu o grupo de irmãos também que vinha, com o cabelo até o ombro, e todo correndo descalço, e gritando, precioso irmão Branham. O irmão Branham, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 200, ele diz assim, foi vocês que eu vi lá. Mas eu estou aqui como o irmão Branham viu eu lá. Ele não viu eu, esse eu que eu sou aqui. Ele viu a minha teofania lá. E vendo a minha teofania, ele viu eu. Você vê onde vai? Se ele viu a minha teofania, que é o corpo glorificado, que é meu corpo celeste, é o corpo celeste, que é o anjo, ele viu eu vi vocês lá. E o irmão Branham disse que na presença de Deus nós já estamos glorificados. Aí vem Paulo. Paulo já disse assim, aquele que diante Deus conheceu. O que é diante Deus conheceu? Que é diante da fundação do mundo. Olha bem aonde nós estávamos, antes da fundação do mundo. Aquele que diante Deus conheceu, ele chamou. E aquele que ele chamou, ele glorificou. Glorificar é o batismo. Que nós somos glorificados quando nós somos batizados. Que nós entramos e saímos da água. Ali nós somos glorificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que Deus santificar, né? Aquele que Deus santificou, eu vou começar de novo. Aquele que diante Deus conheceu, ele chamou. Aquele que ele chamou, aquele que ele chamou, ele justificou. A justificação. A palavra justificado é do seu pecado não lembro mais. Justificado é do seu pecado não lembro mais. O irmão Branham diz que quando Jesus andou na terra, ele nos amou. Que quando ele foi crucificado, ele levou o nosso pecado. Quando ele foi crucificado, ele nos salvou. Quando ele andou na terra, ele nos amou. Quando ele foi crucificado, ele nos salvou. Quando ele foi sepultado, ele levou o nosso pecado. Levou aonde? Levou lá para o diabo que estava lá embaixo. E quando ele ressuscitou, ele nos justificou. Quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou. Por isso que nós é batizado e nós sai da água, somos também justificados. E aquele que Deus justificou,
ele santificou. E é santificado e já é pessoa lavada no sangue de Cristo. Primeiro vem a água, justificando. Segundo lugar vem o sangue, santificando. E aquele que Deus santificou, ele glorificou. Isso é Paulo disse. Não está nenhuma na sua carta. Aquele que Deus de antes conheceu, ele chamou. Aquele que chamou, ele justificou. Aquele que ele justificou, ele santificou. Aquele que ele justificou, ele santificou. E santificar ainda está para nós no futuro, quando nós entramos no corpo glorificado. Mas para Deus nós já estamos lá. Porque Deus não precisa vir o fim para ele ver. Deus vê nós já na eternidade. Na visão de Deus, Deus já vê nós na sua presença santificado. Isso aí é que Paulo disse. Olha bem, aquele que diante de Deus conheceu, ele chamou. Aquele que ele chamou, ele justificou. Tudo é ele que faz. Ele justificou. Aquele que ele justificou, ele santificou. Aquele que ele santificou, ele glorificou. E o passo final é ser santificado. É glorificado. O passo final é ser glorificado. Primeiro passo é ele nos chamar. Depois que ele nos chama, ele justifica. Depois que ele justifica, ele santifica. Depois que ele santifica, aí ele glorifica. E a palavra glorificado é quando nós está no corpo glorificado, que é o corpo eterno. Tudo isso Deus já fez. Posso falar de Deus já fez. Deus já fez isso. Nós estamos simplesmente num processo de cada dia caminhando. Mas para Deus a obra já foi completada. Deus já completou a obra. Jesus disse, está consumado. A palavra consumado está terminado. Aquele que Deus já glorificou, já é o último passo que nós damos, é ser glorificado. Daí em diante é a eternidade. E para Deus já demos todo esse passo. Mas para nós, aqui na terra, ainda falta. Mas lá para Deus já olha nós glorificados. Deus já olha nós na sua presença. Ele já olha nós. Agora, nós vamos caminhando dentro desse véu. Esse corpo aqui, Mombrana disse, Deus dará para nós um novo corpo. Teremos um novo corpo. Eis que faço nova todas as coisas. Deus dará para nós um novo corpo. Para como ele é, nós seremos. Isso está no Evangelho, na cartinha de São João. Ainda não somos o que devemos ser. Mas quando ele vier, como ele é, nós seremos. O que ele é? Glorificado, nós seremos. Como ele é, nós seremos. Então nós não pode ser do lado de cá, o que nós vai ser do lado de lá. Do lado de cá, Lázaro era feridento. Do lado de lá, ele estava no seio de Abraão. Num corpo celeste, que estava no seio de Abraão e estava no paraíso, porque o seio de Abraão é o paraíso. Ele estava num corpo celeste. Depois do corpo celeste tem o glorificado. Mas o glorificado, o corpo glorificado, ele é composto da alma, espírito, a teofania, 16 elementos. Esses 4 formam o corpo glorificado. Mas já está tudo em nós. A alma está em nós, o espírito está em nós, os 16 elementos está em nós. A teofania está ao nosso redor. Ela só não entra em nós porque esse corpo não deixa. Então esse corpo tem que sair para ela entrar. Um tem que sair para o outro entrar. Esse corpo aqui, esse véu,
ele está atrapalhando a teofania tomar posição em nós. Ela tomar posição em nós, que ela faz parte do corpo glorificado. A teofania não está ao redor do corpo glorificado. Ela também faz parte do corpo glorificado. Faz parte do corpo glorificado. Agora, saindo um pouco dessa linha, voltando um pouco aqui em Elias, nós encontramos o Elias, depois que ele faz aquele sacrifício glorioso, que ele faz o Calvário, que Elias fez o Calvário. Quando ele sobe no monte, ali no monte, o que é no Monte Carmelo, e que ele, eu creio que é, se não é, o irmão me perdoa, mas eu creio que é Monte Carmelo. Ele sobe e desafia o sacerdote de Baal e fala, já que vocês falam que Baal é Deus, e eu falo que Baal não é Deus, mas que o Deus é esse que criou o céu e a terra, e vocês não veem assim, vamos então fazer um desafio. Ele era um homem corajoso. Vamos fazer um desafio. Vamos subir no Monte Carmelo. Ó, Elias sozinho levar um boi para cima do monte, irmão. E sendo que 450, creio que é 450, eu creio que é, 450, sacerdote de Baal, também levou boi. Para eles era fácil, que estava em 400. Mas para Elias era difícil, que estava sozinho. E levar o boi lá em cima e cortar o boi em 12 pedaços, cada pedaço significava uma tribo de Israel, e construir um altar, colocou primeiro o altar em ordem, que é o que nós temos que fazer. Primeiro passo nosso da vida cristã é colocar o altar em ordem. E o altar é o nosso corpo, porque o nosso corpo é um altar. Esse corpo é um altar. E colocar esse corpo em ordem, porque muitas vezes nós reclamamos da ordem da igreja, e a verdadeira igreja é nós que tem que ter ordem. Às vezes nós lutamos tanto pela ordem da igreja a quatro paredes. Esquecemos de pôr em ordem o verdadeiro templo, que é nós, vive em desordem. Tanto com roupa como com a vida em desordem. A ordem da igreja começa em nós. A ordem da igreja começa em nós. Porque nós também somos uma igreja. Às vezes nós queremos a ordem nas quatro paredes, enquanto que a verdadeira igreja que tinha que ter em ordem era nós não está em desordem. Aí Elias colocou o altar em ordem, colocou o boi em cima do altar e fez um rego de água que era uma aliança. Ao redor do altar, que era uma aliança. Deus não trabalha sem aliança. Deus não trabalha sem aliança. Uma da queixa de Elias para Deus, uma da queixa dele, foi essa: deixar a tua aliança. Israel deixou a tua aliança. Que nem Sansão, com a sete tranças. Quando Sansão deixou cortar as sete tranças dele, ele perdeu a aliança que ele tinha com Deus. Isso é uma grande. A sete tranças era aliança. A sete tranças era aliança. Se a mulher perde a aliança, e ela não tem como provar para a pessoa que ela é casada, que é a aliança que mostra que ela é casada. Por isso que carrega a aliança. Para mostrar que é casado. Não aproxima de mim que eu sou casado, ou não aproxima de mim que eu sou casado. Isso é o que a aliança fala alto. A aliança fala forte. E se o rapaz aproximar, ela fala: você não está vendo a aliança no meu dedo? E você sabe o que significa aliança, né? Que eu sou uma mulher comprometida. Eu tenho um marido. Então, uma da queixa de Elias foi essa para Deus. Que ele fugiu de Jezabel e foi para debaixo do pé de Zimpro. Eu creio que é Zimpro.
eu não estou pronunciando bem, mas é isso. E ele sentado ali, já tinha despedido o moço dele. Ele tinha despedido o moço dele, olha bem. Tudo por causa de Jezabel. Ele mandou o moço dele ir para o outro lado, e que ele queria ficar sozinho. Ô irmão, quando você vê a pessoa falar, eu quero ficar sozinho, deixa eu sozinho, tem um lado bom no ficar sozinho, que é o lado de você conversar mais com Deus. Mas nem sempre a pessoa quer ficar sozinha para conversar com Deus. Quer ficar sozinha porque às vezes ela já está entrando em depressão. Elia estava numa condição dessa. Porque a Jezabel mandou falar para ele que ia matar ele. E ele temeu. A Bíblia diz que Elia temeu. Aí ele foi, eu não sei se eu acho, mas ele foi e sentou debaixo desse pé de zimbro. E ali ele ficou sentado. Aí ele dormiu. Ele dormiu. Aí Deus mandou um anjo vir trazer para ele um bolo ou um pão, coisa assim, assado em brasa. Agora, todos nós sabemos que brasa na Bíblia é ponto para o Espírito Santo. Isaías, né? 6. O serafim pegou uma brasa do altar catenais e queimou o lábio de Isaías, é batido no Espírito Santo. Brasa é batido no Espírito Santo. O bolo assado em brasa. E com uma botija de água. O anjo despertou Elias. E o irmão Branham disse que Deus mandou o anjo mais delicado que tinha no céu, o anjo mais calmo que tinha no céu. Porque Miguel não é calmo. Miguel é guerreiro. E ele mandou um dos anjos mais calmo, falou, vai lá, seja o garçom de Elias. Você já pensou que privilégio? Deus mandar um anjo para ser o garçom seu? Aí ele despertou Elias. Falou, Elias. Mas isso aí não é com grito. Isso aí não é com sacudida. É numa voz branda, numa voz de amor. Elias. Ele acordou. Ele falou, aqui está um bolo. Você come. E aqui está uma água, você toma. Ele comeu e tomou a água e voltou a dormir. Voltou a dormir. O anjo não desistiu. O anjo não desistiu. O anjo tornou a despertar ele pela segunda vez e falou para Elias. Aí ele corta de novo, fala, come o bolo, porque a caminhada sua é longa. E toma água. Aí ele comeu de novo, tomou a água e andou 40 dias até chegar numa gruta aonde Deus ia encontrar com ele. Deus ia encontrar. Agora não era mais anjo. Agora ele não tinha que esperar mais nada em anjo, porque agora era Deus. O irmão, é um quadro nosso. É um tipo nosso. Que nós também estávamos fugindo da Jezabel. Você sabe quem é a Jezabel. Estava fugindo da idolatria, fugindo da Trindade, fugindo do batismo em Tito, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava fugindo dessas coisas. Cansemos. Aí Deus mandou para nós um anjo. Quem que é o anjo? Apocalipse 10. No dia da voz do sétimo anjo, o mistério de Deus será revelado. O anjo que trouxe o pão para nós foi o irmão Branham. E aonde nós estávamos? Nós estávamos dormindo. Desperta tu que dorme de entre os mortos, porque Cristo, Deus te esclarecerá. Desperta tu
que dorme entre os mortos. Nós não é morto, nós dorme. Elias dormiu. E o anjo acordou ele. O que a irmã Bruna fez? Acordou nós, despertou nós. Você tem uma caminhada ainda. Você tem um encontro com Deus. E está dormindo? Aí nós não comemos o bolo, o pão como a irmã Deus e a água que é o Espírito Santo? Sim. E o que aconteceu com nós? Ainda nós não estávamos prontos. Aí o irmão Bruna torna, o anjo torna a despertar Elias e manda ele comer o bolo. De novo, pela segunda vez, ele toma, ele come e bebe a água, aí ele caminha até ir na gruta para encontrar com Deus. Nós sabemos que as 7 eras da igreja, ela trouxe o despertamento em nós. Mas os 7 selos foi o que deu força para nós caminhar até encontrar com Deus no Ares. É os 7 selos. Por isso que é 2 vezes que Elias come. É o mesmo anjo, não mudou o anjo. Mudou só, e não mudou o bolo também. Não mudou a água. O problema estava em Elias. Então Deus teve que mandar 7 eras da igreja, mas não foi o suficiente. Aí Deus mandou 7 selos. Aí, quando os 7 selos veio, aí nós despertamos para caminhar até o encontro de Deus. Até o encontro de Deus, que Ele encontrará com nós no Ares. Mas antes de encontrar com nós no Ares, nós temos que ter um encontro com o anjo. Porque é o anjo que vai trazer alimento para nós ter força para caminhar. É a Bíblia, irmão. Você não tem jeito de mudar isso. Você não tem jeito, ainda que você queira. Você não tem jeito de mudar a Bíblia. E nós não lemos a Bíblia na carne, nós lemos no Espírito. E não no Espírito nosso, no Espírito que escreveu ela, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nós lê a Bíblia que ele mesmo escreveu, aí fica fácil. Fica fácil porque o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia está em você. E ele vai ler o que ele escreveu através de você. Então fica fácil. O encontro de Elias com o anjo. Depois que ele encontrou com o anjo deu para ele alimento, e deu 2 vezes, que é a era e o selo, porque nós sabemos, as 7 eras da igreja, ela não é uma coisa simples. As 7 eras da igreja, ela é a túnica de José. O irmão Brandon disse isso na mensagem de discernimento de espírito. As 7 eras da igreja é a túnica de José com 7 cores. As 7 eras da igreja é as 7 tranças de Sansão. Então é a aliança. As 7 eras da igreja é a nossa aliança. É a nossa aliança. Você vê bem, irmão, que antes de entrar véu adentro, você tem que passar pelo cateçais, para depois chegar véu adentro. Então o fogo dos 7 cateçais está no lugar santo. O fogo das Shekinahs está no lugar santíssimo. Então você chega no lugar santo, você tem que dar um passo para frente, você romper a cortina, romper aquela cortina de pele de animais, para depois você entrar na panela dourada, comer o maná que não desvanece, que é o maná escondido. Aí que você vai para a presença da Shekinah, da glória da Shekinah, que é a luz que não apaga. A luz do cateçai apagava. Mas a luz da Shekinah nunca apaga. Então nós entramos véu adentro. Nós estamos agora véu adentro. Nós estamos no lugar santíssimo. Nós estamos lá onde estava a vara de Arão que floresceu. Nós estamos lá onde estava a panela dourada com maná. Nós estamos lá onde está a glória da Shekinah. Nós estamos lá onde está as tábuas do mandamento de Moisés. Nós estamos lá onde tem os 2 anjos com a asa cruzada fazendo sombra para o propiciatório, que é os dois anjos
é Paulo e o irmão Branham. Os dois anjos fazendo sombra para o propiciatório é Paulo com o irmão Branham. É os dois profetas que veio fazendo sombra. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa onde? Onde que ele descansa? Na sombra do Onipotente. E descansa na sombra do Onipotente. E aí tá os dois anjos com a asa cruzada. Cruza a asa. Paulo com o irmão Branham cruzou. O evangelho dos dois é o mesmo. Ô, irmão, não é difícil. Se você consegue jogar fora todo orgulho, se você consegue fazer o que o Paulo fez em Filipenses, ele falou: tudo que eu ganhei de Gamaliel eu considerei lixo e joguei no lixo. Jogou todo o diploma dele no lixo, em Filipenses, para ganhar Cristo. Ele falou: joguei tudo no lixo. Quando nós jogar no lixo, irmão, tudo que nós adquirimos do homem, seja fé, seja ensinamento, que nós adquirimos do homem, quando nós jogar isso na lata de lixo, para poder ganhar Cristo, disse Paulo. Então aí vai ficar. E quando nós tiver o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vier, ele vai ensinar todas as coisas. Quem ensina é o Espírito Santo, disse Jesus. E fará nós lembrar de tudo que eu disse. Aí já eleva nós para antes da fundação do mundo. Para antes da fundação do mundo. E quem tem o Espírito Santo, diz João, não precisa que ninguém ensina, porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem o autor da Bíblia. Então, você vai entender a Bíblia, porque quem está ensinando você é quem escreveu ela. Então, você vai ver que antes de Elias encontrar com Deus, que Deus deu aquela missão tremenda para ele de ungir Jeú e ungir um outro lá, agora não me lembro o nome aqui, ungir outro lá, Azaria, parece que era. E ir atrás de Eliseu, jogar a capa de Eliseu e trazer Eliseu para o lado de cá do Jordão, aonde Elias subiu, entrou na carruagem, foi para o céu, e Eliseu tomou o seu lugar. Eliseu toma o seu lugar. Então o Elias, antes de encontrar com Deus, para Deus dar essa tremenda missão para ele, a missão de ungir, agora ele entrou numa missão de ungir, levar unção a outro. Levar unção. Quando o pastor entra nesse ministério que ele entrou, que ele entra para ungir a igreja, levar unção para a igreja, sua pregação traz unção para a igreja, sua presença traz unção para a pessoa. Foi o ministério que ele entrou, aí foi arrebatado. Porque o primeiro ministério que ele tinha, de fechar o céu para não chover, trazer fogo do céu, esse ministério aí levou ele a pedir a morte, levou ele em depressão. Mas o segundo ministério que Deus dá para ele, por isso que ele comeu pão 2 vezes, porque ele teve 2 ministérios. Teve o ministério de combater a política, combater a religião, que era capa com Jezabel. Teve a missão de trazer juízo, que era fechar o céu e deixar chover. Mas quando esse ministério terminou, que ele entra no ministério de trazer unção, que ele trouxe unção para Jeú, ele trouxe unção para um outro lá, que eu não sei se eu esqueço o nome agora do outro, que traz unção. Tudo unção para ser rei. Veja a unção que ele traz. Unção para a pessoa ser rei. Depois ele traz unção para Eliseu, que era a sua capa. Ele não podia levar a capa embora, ele tinha que deixar para alguém. Ele queria morrer. Mas depois que ele recebe esse segundo ministério de trazer unção, de entregar a capa dele para alguém, ele encontrou esse alguém digno
de carregar a capa dele, que era Eliseu, aí ele foi embora. Aí foi hora dele ir embora. Aí foi hora dele ir embora. E também Sansão, quando aquela trança dele ele perdeu aquela trança dele, a qual Dalila tinha pegado, já não era mais virgem, estava manchada com a mão de Dalila, que Deus deu um novo cabelo para ele dentro do moinho, foi aí que ele foi o vencedor. Foi aí que ele venceu, foi aí que ele cumpriu o seu ministério de eliminar com o filisteu. Foi quando ele recebeu um novo cabelo. E aí vem as 7 eras da igreja e os 7 selos. Os 7 selos é o novo ministério, é a nova trança de Sansão. É o novo ministério de Elia, o ministério que trazia unção sobre o quem? Sobre o rei. Quem é o rei? Nós não somos rei? Deus não fez nós rei e sacerdote? Por que ele fez nós rei e sacerdote? Nós precisamos de unção para ser rei. Elia que trouxe a unção para Jael e trouxe unção para um outro lá, mas para ser rei. E é o que nós estamos precisando. Deus fez nós sacerdote e rei, mas tem que ter unção. O rei tinha que ter unção, tinha que ser ungido para ser rei. E quem trouxe unção para Esaú foi Samuel. Quem trouxe unção para Davi foi Samuel. E para quem trouxe unção para Jeú e Azael, coisa assim, foi para Eliseu, foi Elia. E quem trouxe unção para nós ser rei, porque nós também é rei e sacerdote, é o Mombrana. É o Mombrana que trouxe unção para nós ser rei. Como rei nós governamos, não é? Nós reinamos. E como sacerdote nós entramos véu adentro, que não podia entrar, só sumo sacerdote. E Deus fez nós sacerdote real para nós ter direito de ir na panela dourada sem morrer. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é muito mais profundo do que nós pensamos. O irmão Brana disse, se eu for pregar a Bíblia como ela é, muitas pessoas vão se escandalizar. Então eu falei, eu vou descer na sepultura, disse William Branham, na mensagem Algo Encarcerada hoje. Eu vou descer na sepultura levando muitas coisas, porque a igreja não está preparada para ouvir. Então, no lado de lá, se completa. No corpo glorificado, irmão Brando, nós vai ficar 1000 anos sentados conversando. Na mensagem Dia das Mães, ele fala, nós vai uma eternidade para compreender as coisas de Deus. Porque aqui Deus está dando para nós o básico. Pode não convém mais do que deve, não sabe mais do que deve saber. Só o básico, para nós chegar lá. Aí, quando nós chegar lá, nós recebemos a plenitude. Aí que tem a plenitude, irmão, no corpo glorificado. Esse corpo não suporta, esse corpo não aguenta. Ele é o ódio velho, ele explode com vinho novo. Ele é o vestido velho, ele explode com remendo novo. Nem pode remendar, disse Jesus, porque o vestido velho não aguenta. É a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia. É fácil você entender, desde quando você joga fora o seu espírito, o seu diploma, como o apóstolo Paulo jogou, e usa o seu diploma para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. Você precisa dele. Mas para as coisas de Deus, é o Espírito Santo. Não tem saída. É o Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para uma pergunta. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que são os 42 meses ou 1260 dias e quando se cumprirá? Isso aí é Daniel, que está lá em Daniel, né, irmão? O 1260 dias e 42 meses. É 1240 dias e 42 meses, né? Isso aí... 1260 dias. 1260 dias. Isso aí a Igreja Testemunha de Jeová, a Igreja Adventista, né? O sétimo dia, ela pensou que ia terminar
esse 1260 dias no ano de 1914. Eles foram todos no monte esperar Jesus vir, porque diz que ali estava cumprindo esse 1260 dias, estava cumprindo no ano de 2014. Foram no monte esperar Jesus. Como Jesus não veio, aí a igreja adventista se dividiu, aí saiu a testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová diz que Jesus já veio no ano de 1914. E dali para frente ele só está escolhendo 144 mil, que são eles. E lá entre eles, esses 144 mil, só que toma a ceia, os outros não tomam. Testemunho de Jeová crê que eles saíram da Adventista. Eles são ramo, são gaio da Adventista. Testemunho de Jeová. No ano de 1914, que eles esperaram ali o cumprimento desse 1260 dias. Esperaram no monte a Adventista, a igreja Adventista. E não veio. Aí então dividiu a igreja e veio o testemunho de Jeová. Diz que Jesus veio sim, mas ele ainda falta 144 mil. Aí eles começaram então, dizendo que ele era o testemunho de Jeová, 144 mil. Agora, o irmão Branham não fala nada. Ou fala e eu ainda não achei mensagem que ele fala. Porque nós não temos toda a mensagem. Então tem muita coisa que vai chegar para nós. Eu digo para nós que não tem toda a mensagem. Agora, para aquele que já tem toda a mensagem, então ele tem coisa que nós não temos. Mas eu não vi ainda o irmão Branham pregar esse 1260 dias. Então eu também não posso falar, porque eu posso entrar onde o Adventista entrou e espera fazer uma data aí da vinda de Cristo e ficar envergonhado como eles ficaram. Como eles ficaram. Aí entra o testemunho de Jeová, que foi dividido ali nasceu esse ramo, chamado Testemunho de Jeová, dizendo que Jesus tinha vindo em 1914 e que ia agora só pegar 144 mil, que são eles. Então, que Deus abençoe. Vamos para o estudo de oração, então. Oliveira Marcelo, pede mais do Espírito Santo. Pede oração pelos seus queridos irmãos na fé, seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. Joel Williams, seu favor, família de seu tio. Márcia Salles, pede oração para que Deus o liberte dos remédios. E oração ao pastor Hermínio Benedita Nide, seu favor e toda a sua família. Pai Santo, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, não que somos dignos de receber, porque não somos. Como disse o centurião, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra que o meu servo será curado. E o Senhor admirou aquela fé. E aquela fé é nossa, Pai, a fé do centurião. A fé de considerar que não somos dignos, mas que o Senhor manda só uma palavra. E está resolvido todos os nossos problemas. Que o Senhor só manda uma gota de sangue, é o suficiente para lavar todas as nossas manchas. Ainda que ela seja grande como for, mas uma gota de sangue do Senhor Deus, ela lava todas as nossas vestes manchadas. Então, Pai Santos, como disse aquela mulher, os cães também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. A Ruth conseguiu casar com Boaz, conquistar Boaz, catando migalha que caía dos cefeiros. E a Ruth é um tipo da noiva. E nós catamos migalhas. Mas migalha que cai da tua mesa, Senhor. Ela não estava catando migalha de qualquer fazendeiro. Era migalha da roça de Boaz. Nós vivemos da migalha que cai da tua mesa. Mas um dia desse nós não temos mais migalha. Um dia desse nós vai ter o pão completo. E isso é no corpo glorificado em diante. Que o Senhor, enquanto nós chegamos lá, que o Senhor dá força para nós chegar. Não deixa nós em falta do Espírito Santo, como o irmão Marcelo sempre pede do Espírito Santo. É o pedido que nós temos que pedir mesmo. É que o Senhor não deixa nós em falta do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.